Olá, Cleide Dias, mais uma vez aqui com você. E hoje eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. Quais são as respostas que você tem dado nesse tempo de adversidade? Sim, porque nós estamos vivendo tempos desafiadores. Estamos vivendo circunstâncias adversas todos os dias. E exigem de nós respostas. E como têm sido essas tuas respostas? Eu quero compartilhar duas coisas importantes a respeito das respostas que damos em dias de adversidade. A primeira coisa que eu quero compartilhar hoje a respeito disso é que as respostas que você dá no dia da adversidade define o que você recebe. E para mim compartilhar isso com você, eu quero usar um personagem bíblico, uma história muito conhecida que está no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Fala a respeito de uma mulher chamada Ana. Ana foi uma mulher, uma pessoa que conseguiu dar uma resposta correta no dia da sua adversidade. E Ana, ela era uma mulher que tinha um problema, como a maioria das pessoas hoje tem um problema para resolver. O problema de Ana era a esterilidade. Ela desejava um filho e ela não podia tê-lo porque a Bíblia diz que ela era estéril. E Ana, ela estava tão envolvida com a sua situação, com o seu problema. A Bíblia diz que todo ano ela subia à casa do Senhor, ela chorava, ela se angustiava porque ela estava envolvida com o seu problema. E Ana conhecia muito bem o contexto da casa de Deus naquela época. Ela sabia os dias difíceis que a casa do Senhor vivia por conta dos filhos de Eli, que ocupavam funções sacerdotais naquele tempo. Mas ela estava tão envolvida com o problema dela, o que ela mais queria era a solução da sua situação. E em um dia de tribulação, de dificuldade, Ana foi para a casa do Senhor diferente. Ela estava tão angustiada que ela chega a dizer que ela estava amargurada de espírito. Lá em 1 Samuel, a partir do versículo 14, você vai ver o diálogo dela com o sacerdote. O sacerdote olha para ela e diz assim: Ana, até quando tu vai ficar embriagada? Porque ela estava tão angustiada que parecia estar bêbada. E foi nesse momento de tamanha dor, de tamanha adversidade, que Ana teve que dar uma resposta. E talvez se fosse eu ou você no lugar de Ana, nós teríamos dado uma resposta diferente. Mas a Bíblia diz que Ana respondeu exatamente assim: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, não bebi bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e da minha tristeza. Sabe o que o sacerdote disse a ela? Pois vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Isso nos faz entender que as respostas que damos no dia de adversidade definem o que nós recebemos. A resposta de Ana não só resolveu o problema dela, mas resolveu também o problema que estava acontecendo naquela nação. Porque Ana engravidou e teve um filho chamado Samuel, e ele foi o próximo juiz daquela nação. Deus espera respostas certas de mim e de você. Não só porque Ele quer resolver os nossos problemas, mas porque Ele também quer, através de nós, alcançar outras pessoas. Ana foi resposta para aquela geração, porque através dela, Samuel foi gerado. Mas isso aconteceu por conta de uma resposta assertiva que Ana deu num dia mau. Quem sabe a adversidade que você está vivendo nesse tempo é a oportunidade de Deus para gerar o seu Samuel. Eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei qual é o seu sonho e tampouco qual é a sua luta. Mas eu sei que é uma grande oportunidade para Deus entregar aquilo que você tem esperado dele. Porque Ana recebeu Samuel, porque ela deu a resposta correta no dia da sua adversidade. Jamais esqueça essa frase. As respostas que você dá no dia da adversidade definem aquilo que você vai receber. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que as respostas corretas nos dias de adversidade te promovem para o próximo nível.
E quando a gente olha para esse mesmo livro de 1 Samuel, mas agora já lá no capítulo 17, a gente vai ver uma história extraordinária de um homem chamado Davi. Davi havia sido enviado pelo seu pai Jessé para ir até onde estava acontecendo as lutas com os soldados de Saul, para que ele levasse comida para os seus irmãos e trouxesse notícia. Só que quando Davi chega naquele ambiente, ele percebe que existe um homem com um grande exército de filisteus chamado Golias. E aquele homem está, durante todo o tempo, dizendo para o povo de Israel que quer um homem para lutar com ele. E aquele desafio chamou a atenção de Davi. E eu fico imaginando, por que Davi decidiu tomar para si a responsabilidade de matar Golias? Afinal de contas, não era dele aquela guerra. Ele não foi ali para isso. A ida de Davi àquele lugar tinha um único propósito, era deixar comida para os seus irmãos e voltar para dar notícia ao seu pai de como os seus irmãos estavam. Algumas vezes, Deus vai nos colocar diante de situações, diante de circunstâncias, talvez de forma intencional, esperando que eu e você dê a resposta correta, para que Ele nos aprove para o próximo nível que nós precisamos viver. Eu imagino que Davi, quando ele olhou para tudo aquilo, ele deve ter imaginado, Deus conta comigo nessa adversidade. Davi podia ter voltado, podia ter continuado a sua vida de sempre, cuidando das ovelhas. Mas Davi decidiu entrar naquela guerra, mesmo sabendo que não era responsabilidade sua. Golias foi morto por Davi. E isso deu a Davi acesso ao palácio. E logo depois, Davi se tornou rei naquele palácio, naquela nação. Sabe? Deus estava olhando para Davi. Deus estava olhando, observando as respostas que Davi estava dando diante de circunstâncias adversas. E Deus continua olhando para mim e para você. Deus continua buscando homens e mulheres na terra que sejam capazes de dar resposta em dias difíceis, para que Ele possa promover esses homens e essas mulheres aos novos níveis que Ele mesmo preparou. Pense bem nas respostas que você está dando nesse tempo, nas respostas que você está dando nesses dias de adversidades. Decida responder corretamente, porque talvez seja essa resposta que você vai dar a um problema que talvez nem seja seu, como foi com Davi. Talvez seja isso que vai trazer para você aquilo que você tanto tem esperado de Deus. Eu costumo falar que quando Deus quer nos promover, Ele coloca diante de nós uma situação, uma circunstância para provar o nosso coração, para perceber qual é a resposta que nós vamos dar. E assim como Davi deu uma resposta positiva a uma circunstância, a um problema que não era dele, que nesse tempo desafiador eu e você possamos também, a exemplo de Davi, darmos respostas a situações, a adversidades que não são nossas, que talvez não tenham a ver conosco, mas o Senhor conta comigo e com você para solucionar os problemas da nossa nação. E nós podemos começar a fazer isso dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, na cidade onde moramos. Deus conta comigo e com você para dar as respostas corretas nesse tempo. Então guarda no teu coração essas duas coisas. Dá respostas corretas em dias difíceis. Define aquilo que você vai receber. Dá respostas corretas em dias de adversidades. Promove você para o próximo nível. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima. E antes de você sair, caso não seja inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever agora. Curta e compartilhe. Não esqueça de compartilhar para que outras pessoas, assim como você, sejam abençoadas com uma palavra. Até o próximo vídeo.